Hoje a gente vai falar sobre alinhamento e colocação, tá? Que são duas coisas que aparentemente parecem ser a mesma coisa, mas elas não são, tá? O que vem ser um alinhamento, né, gente? Um alinhamento é quando a gente consegue deixar com que as nossas partes do nosso corpo, né, estejam em posicionamentos, né, cada uma das partes, bem equilibradas, digamos assim, né, bem harmônicas, uma em relação à outra, certo? Então, quando a gente fala de alinhamento corporal, a gente está falando, né, de como essas partes, né, de todas as partes do nosso corpo e como que elas estão alinhadas uma sobre a outra, né, e isso de uma forma adequada, tanto para dança quanto para que a gente possa utilizar isso na nossa vida, tá? Já o que a gente chama de colocação, né, quando que um aluno está bem colocado, o aluno ele está bem colocado, né? O bailarino está bem colocado quando ele consegue esse alinhamento, né, de todas essas partes do corpo, sem que ele faça esforço para isso. Então, aí a gente diz que esse bailarino está bem colocado. Então, vamos pensar lá agora, então, dei assim uma definição super breve e rápida para vocês, mas vamos começar então pelo início que a gente tem de colocação, como que a gente, de alinhamento, e como que a gente pode pensar nesse alinhamento, primeiramente como é que ele deve ser, e depois a gente vai falando também como que a gente pode ir trabalhando isso nas diferentes faixas etárias, tá? Então vamos lá. Vamos pensar que o nosso corpo, que esse alinhamento corporal, ele se dá mais ou menos como se a gente estivesse construindo um edifício, né? Como se a gente estivesse construindo um prédio, certo? Então, o que a gente precisa ter? A primeira coisa que a gente precisa ter é uma base. Qual é a nossa base? Nós, seres humanos, temos como base o quê? Os nossos pés. Então, é importante que o pé esteja bem colocado. E às vezes a gente acha que simplesmente é ficar de pé. Mas não basta apenas eu ficar de pé. Eu preciso ter um entendimento desse meu pé e saber como que esse pé tem que estar no chão. Por exemplo, se eu tiver um pé no chão que tá assim, eu não tenho uma boa base, consequentemente eu não vou conseguir ter um bom alinhamento corporal. Se eu tiver um pé que tá rodado para dentro, tá? Com o peso desse pé na parte interna, eu também não tenho uma boa base. Se eu tiver com esse pé rodado para fora, eu também não tenho uma boa base. Então, assim, a gente parte muitas vezes do princípio de que é só estar em pé que a gente tem a base do alinhamento, né? Quando a gente vai colocar esse nosso corpo, né, de pé alinhado. Mas, na verdade, eu preciso que esse pé esteja de alguma forma, né? Então, o que eu preciso? Vamos pensar lá no pé. Esse pé, ele tem que estar bem esparramado no chão, como se fosse um pé de pato, com os pés, os dedos bem abertos, né? Assim, esparramados, espalhados, né? Esse pé precisa sentir esse chão, né? Por que o pé precisa sentir o chão? Não só para que eu consiga me colocar, né? Numa postura ou numa colocação adequada, mas para que eu consiga fazer os movimentos, para que eu consiga fazer os saltos, para que eu consiga fazer giros, para que eu consiga ter os impulsionamentos para tudo aquilo que eu vou fazer. Então, eu preciso que esse pé tenha contato com o chão. E o que eu posso fazer de atividades, de exercícios e de estratégias para que o bailarino, né, o aluno conheça esse pé, né? Eu posso usar muitos recursos diferentes. Então, eu recebi um aluno novo, eu quero trabalhar isso com o aluno, eu preciso fazer com que ele sinta o pé. Então, aquelas atividades de fazer massagem, então senta no chão, pega o pé, faz uma massagem no pé, sente esse pé, percebe ele. Aquelas atividades com bolinhas, pega aquelas bolinhas de tênis, aquelas que tem uns gominhos, são bem bacanas, para massagear esse pé, sentir esse pé, né? Depois eu posso fazer atividades, por exemplo, de tirar os pés, né? Então, tirem as sapatilhas. Eu já falei isso outras vezes aqui em outra aula.
mas uma coisa que é super importante é tirem as sapatilhas dos bailarinos, tá? Eles vão dançar de sapatilha sim, mas quando a gente tá trabalhando dessa questão de alinhamento, alinhamento é uma questão muito de conscientização desse meu corpo. Se eu não consigo entender o corpo que eu tenho, se eu não enxergo o corpo que eu não tenho como trabalhar, como me conscientizar desse meu corpo. E eu preciso sentir. Para que eu consiga sentir esse chão, nós estamos lá no pé, lembram? Para que eu consiga sentir esse chão, o que eu preciso? Eu preciso passar esse pé pelo chão. E se eu tiver uma sapatilha, eu não estou mantendo esse contato direto com o chão. Então, tira a sapatilha do aluno, deixa ele passar esse pé pelo chão. Então, arrasta. Então, dá para fazer aquelas caminhadas assim, como se estivesse deslizando no gelo, sabe? Então, caminha deslizando assim, ó. Pra lá, pra lá, com o pé no chão, para que o aluno sinta esse pé e espalhe esse pé pelo chão, porque é esse pé que vai dar a base, é esse pé que depois vai me dar impulsão para saltar, é esse pé que vai me dar impulsão para fazer um bom relevé, para que depois eu possa fazer uma pirueta. É esse pé que vai manter essa estrutura de alinhamento em pé, é a base que eu tenho quando eu estou na posição em pé, certo? Então lá, o pé é muito importante que ele esteja bem aberto, né? Bem colocado, bem entendido como ele é, né? Para que não tenha pé rodado para dentro, para que o peso do corpo esteja dividido, né? Espalhado sobre os 3 pontos, né? Então lá sobre a bola do pé, né? Lá sobre lá no minguinho, né? E no calcanhar. Eu preciso ter esse pé bem colocado no chão. Aí eu vou subindo, né, nesse meu edifício aí que eu tô montando. Então eu tenho um pé, né, que a gente pode trabalhar dessas formas. A gente pode trabalhar algumas coisas, inclusive com as crianças, com os maiorzinhos, que a gente já vai trabalhando também uma questão de trabalhar um pouco de alongamento, né, que é aqueles exercícios assim de sentar um na frente do outro, colocar pezinho com pezinho, segura as 2 mãos, né, uma com a outra, coloca o pezinho com o pezinho, sobe o pé, desce o pezinho. Então isso vai também fazendo com que eu sinta o pé da minha colega, eu sinto o meu pé. Então eu vou trabalhando toda essa questão de conscientização corporal e de entendimento desse pé. Depois do pé, a gente tem a nossa próxima etapa aí, né, são os nossos joelhos. Gente, é muito importante que os nossos joelhos estejam sempre sobre os nossos pés. O que eu quero dizer com isso, tá? O joelho, ele é uma articulação em que ele não... ele só dobra para uma direção, tá? Entendem o que eu tô dizendo, né? Nosso joelho, ele é uma articulação que ele só consegue dobrar para uma direção, para frente, certo? Então, o que acontece? E isso é uma coisa que muitas bailarinas, muitas alunas cometem esse erro por tentar fazer mais do que elas podem. E aí acabam, além de não ter essa estabilidade, lembra que eu falei agora aqui no comecinho da nossa aula, né? Alinhamento é a correta relação das partes do corpo, uma em relação à outra. E colocação é quando eu consigo me colocar quando eu estou, né, alinhado, né, colocado, sem fazer esforço para isso, certo? Então, assim, ó, o que é muito importante? Que o meu joelho sempre esteja na direção dos meus pés, tá? O que eu quero dizer com isso? Principalmente quando a gente tá em andeor. Quando a gente abre os pés andeor, o que o meu pé abriu, e a gente já vai falar isso quando a gente chegar ali agora no nosso próximo, né, na questão da articulação coxofemoral, de todo esse trabalho de andeor, tá? O meu pé, o meu joelho tem que estar sempre apontando para a linha do meu pé. Eu não posso ter o meu pé mais aberto do que o meu joelho consegue apontar. Então, digamos assim, que se eu tivesse uma cordinha, se eu pendurasse uma cordinha no meu joelho, tá? E vocês podem até fazer mesmo com um fiozinho de nylon, tá? Pega um fiozinho de nylon, tá? Compridinho, e coloca um pêndulo, um pezinho na ponta. Qualquer coisa que pese ele um pouquinho, tá? E grudem a pontinha desse fiozinho de nylon no joelho. Quando você fizer
esse pêndulo, ele tem que apontar para o meio do seu pé. Esse pêndulo, ele não pode estar mais para frente do seu pé e nem mais para trás do seu pé, certo? Então, quando o aluno faz uma primeira posição e ele vai fazer um demi-plié, a ponta do joelho dele tem que estar caindo sobre o seu pé. Essa ponta não pode estar para frente, porque às vezes o que a gente faz? Existe no nosso pé, gente, uma certa mobilidade, tá? Mais ou menos como aqui na nossa mão, tá? A gente consegue fazer isso aqui, ó, com o pé, tá? Menos do que com a mão, ok? Mas a gente consegue, tá? A nossa articulação do pé, ela consegue fazer isso aqui. Isso não é andeor, tá? Andeor, ele vem lá da nossa articulação coxo-femoral, tá? Então, eu tenho lá minha articulação coxo-femoral, né? Todo mundo já deve ter visto o que eu vou fazer aqui agora, né? Gente que trabalha com dança, né? Então, eu tenho lá, aqui tá a cabeça da minha pelvis e aqui tá o meu fêmur, né? E a articulação coxo-femoral, o que ela faz? É justamente, ela roda o meu fêmur dentro dessa... fazendo essa rotação para fora na articulação, tá? Então, gente, o que vai fazer com que o meu joelho vire para fora é essa rotação na articulação coxo-femoral, tá? Lá na nossa virilha, ok? Lá em cima, né? Nem na virilha, lá mais em cima ainda. É isso que vai fazer com que vire. Aquela possibilidade que o meu pé tem de fazer isso é só uma possibilidade articular do pé, mas isso não é andeor, tá? Então, quando eu tenho um aluno colocado em primeira posição, que eu tô fazendo esse demi-plié, o joelho desse aluno tem que estar pingando em cima do pé do aluno. Ele não pode que esse pêndulo fique mais para frente, porque se ele estiver mais para frente, esse pé tá errado. Esse pé tá colocado no lugar errado, ele tá rodando lá na articulação. E com isso, a gente pode acabar cometendo lesão. Então, se a primeira posição que o meu aluno consegue fazer é a 120 graus, não é a 180, porque quando ele faz o demi-plié, se ele estiver com os pés a 180 graus, os joelhos, a ponta do joelho dele tá caindo para frente do pé e não em cima, né, no meio do pé, se a gente colocar esse pêndulo que eu falei para vocês, tá? Ele vai se machucar. Isso não é um correto alinhamento. Um alinhamento correto é quando eu tenho os meus joelhos exatamente caindo sobre os meus sobre o meio do meu pé, tá? Então, ele tem que estar na mesma linha do pé, certo? Essa questão do joelho é bem importante e a gente vê muito bailarino fazendo isso. Por quê? Porque as meninas veem, né, as próprias bailarinas, isso de virar, e aí elas querem fazer uma primeira posição a 180 graus. Só que aí quando elas começam quando vão fazer um demi-plié, né, daí elas abrem aquele pé lá pra fora, e aí acabam não fazendo essa colocação correta do joelho, certo? E aí isso vai dar problema de joelho, vai dar problema do tornozelo, além de que você não consegue ter um bom equilíbrio, você não consegue estar bem colocado e com isso você não consegue executar bem os movimentos que você precisa executar, tá? Então é importante que vocês passem isso pro aluno. Vocês podem até brincar com elas com isso, de fazer o pêndulo, colocar no joelho, fazer o demi-plié, tocou no pé, tocou, tá? Para que elas vão entendendo como é que se dá esse alinhamento. Aí a gente vem para nossa próxima parte, né? Então tá, eu tô com o meu joelho. Uma coisa que é super importante ainda sobre o joelho, gente. Joelho e a perna, de uma maneira geral, ela precisa estar esticada. O que é esticar as pernas? A gente precisa cuidar muito para não confundir uma perna esticada com uma perna que a gente empurra esse joelho para trás. Tem gente que tem perna, que a gente diz, tem uma hiperextensão, né? Tem lá uma perna em X. Mas mas a gente não deve estimular esse tipo de coisa. Porque o que é importante? Na verdade, o que é importante é que a gente consiga subir essa perna, né? Então, o esticar, ele é para cima. O esticar, ele não é para trás. Não sei se vocês conseguem entender a diferença do que eu tô falando, né? Então, eu vou elevar a minha musculatura
do quadríceps, né, da região da frente da coxa, eu vou elevar isso, eu vou puxar ela pra cima e não empurrar ela pra trás, mandando o meu joelho pra trás, certo? E aí a gente vai ter quem? Quem vem depois? Quem vem depois lá é o nosso quadril, né? E aí eu vou ter o quadril em cima desse joelho, então eu tenho lá meu edifício, né? Meus pés, meus joelhos, minha pelvis. Essa pelvis, né? Esse quadril, ele precisa estar encaixado. Gente, o que é um quadril encaixado? Um quadril encaixado, ele está colocado no lugar, tá? Eu tenho ele não está rodado para frente e ele não está solto para trás. Uma coisa que é bem importante, que a gente às vezes acaba esquecendo de passar para os alunos, esquecendo de explicar, na verdade, tá? É que uma coisa é eu ter um quadril que está encaixado, ele está alinhado, ele está colocado, certo? Ele está para baixo, mas ele não está preso. Então, você não pode ter as nádegas, por exemplo, a musculatura das nádegas presas com força muscular ali. Por quê? Porque se você tiver essa musculatura rígida, né? Então, aquela linguagem que a gente usa às vezes, aperta o popô, não é apertar o popô. Se você apertar o popô, você não faz suplés. Você não faz suplés devant se você enrijecer a musculatura do bumbum. Você enrijecer a musculatura das nádegas, tá? Você, para fazer um suplés devant, por exemplo, você precisa estar com essa musculatura solta. Mas você precisa, né, relaxada, para que eu consiga dobrar. Porque senão eu não consigo dobrar. A partir do momento que eu dobro o meu corpo, eu tô fazendo uma extensão dessa parte aqui de trás. Certo? Então, eu preciso estar com a minha musculatura bem solta, mas com o meu quadril bem colocado e bem alinhado, tá? Então, fiz ali, coloquei, né? E treine. E aí, como que a gente pode fazer isso para trabalhar isso com os alunos, né? Eu posso colocar o aluno de lado para o espelho e mostrar para ele as diferenciações. Então, façam isso bem exagerado. Botei o bumbum bem para trás, coloquei o bumbum no lugar, né? Então, arrebita bem o bumbum, traz o bumbum para o lugar. Isso é importante para que eles vão entendendo as diferenciações entre uma coisa e a outra, né? De soltar isso, de conseguindo se colocar e se alinhar, tá? Uma outra questão, depois que a gente vem aí desse quadril, a gente vai falar das nossas costas. Então, o que eu preciso para um bom alinhamento? Eu preciso de umas costas, né, que a minha coluna vertebral ela esteja em sua curvatura natural. Ela não precisa estar mais, né, ela não pode ter curvas acentuadas demais, nem para um lado nem para o outro. Então, eu não posso ter lá, né, como é que a nossa vem lá de trás, né? Vem a nossa cervical, daí a gente vai ter lá a torácica, a lombar, né? E eu não posso ter mais curvatura nem para trás e nem para frente com isso, tá? E nem o meu pescoço, certo? Isso é uma coisa muito importante, porque aí eu preciso colocar o meu pescoço aqui nisso tudo, já vamos falar dos braços e dos ombros. Mas eu não posso ter o meu pescoço, né? Que ele não esteja num alinhamento bacana. Não pode estar nem lá e nem aqui, né? Eu não posso ter curvas acentuadas que não sejam necessárias. Então, você precisa trazer isso para o bailarino e mostrar para a criança como é que é essa curvatura. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer atividades, por exemplo, o aluno sentou na sua frente, faz duplinhas, né? Mostra como é a coluna vertebral, que as vértebras ficam uma em cima da outra, né? Que elas têm que estar ali bem alinhadas. Mostra para ele como é a curvatura, faz com que ele sinta isso. Então, coloca o aluno na frente, sentadinho, o outro atrás, em duplinhas, né? Vai tocando ossinho por ossinho da coluna do amigo, né? Depois troca, né? Troca a coleguinha, vai mostrando e volta. Então, isso são coisas importantes que a gente vai trabalhando e vai dando uma conscientização para esse aluno, tá? E aí a gente vem para esses ombros aqui. Cheguei aqui no ombro do meu edifício, né, gente? Esse ombro, ele tem que estar muito bem colocado.
Eu não posso ter ombro para cima, não posso ter ombro para baixo, não posso ter ombro rodando para frente, não posso ter ombro rodando demais para trás. Ele tem que estar no lugar. E para como é que eu faço para uma criança entender isso? O único jeito de eu fazer uma criança entender isso é fazer essas diferenciações. Então, eu preciso fazer esse ombro subir, né? Esses exercícios de subir, de descer, de rodar para lá, de rodar para cá, de entender esse meu corpo. Porque quando a gente pega uma criança que nunca fez esse tipo de atividade, tá? O que acontece com a criança? A criança, ela meio que quando a gente faz, né, tipo de subir, ela sobe tudo junto, né? Então, eu tenho que ir fazendo aos poucos, aí faz dissociação. Eu subo primeiro um, depois eu subo o outro, eu subo os dois, eu desço e eu coloco isso no lugar. Então, a gente precisa ir fazendo esses trabalhos para que a gente vá construindo um bom alinhamento corporal, tá? Aí a gente vem muito da questão, né? Aí essa cabeça que precisa estar lá em cima do nosso pescoço muito bem alinhada, muito bem colocada, mas eu tenho que estar com ela lá bem bonita, né? E ela não pode estar nem, ó, pra frente, isso acontece bastante, pra frente, pra trás, muito alto. O que acontece? Às vezes diz, olha por cima, aí você vê aquela bailarina assim, ó. O que eu fiz com a minha coluna aqui atrás? Eu comprimi. E eu não posso fazer isso, eu preciso estar com essa questão toda muito bem colocada, muito bem alinhada, tá? Então, assim, quando eu tenho essas colocações, né, então o meu queixo é paralelo ao chão. Então, eu preciso mostrar isso pro meu bailarino, né? Ó, teu queixo, ele é paralelo ao chão, ele não tá nem pra cima, nem pra baixo, né? Ele tem que estar numa linha reta em direção ao chão, né? Para que a gente consiga. Por quê? Porque depois, quando eu for girar, por exemplo, tá? Se eu tiver com isso muito em cima, eu já perdi o alinhamento, já perdi o eixo na hora de girar. Se eu estiver olhando para baixo, eu não consigo fazer cabeça de giro. Então, o bailarino tem que estar acostumado, né, com isso, de colocar a cabeça no lugar. E como que eu aprendo a fazer isso? Da mesma forma, eu preciso mostrar para o aluno as maneiras diferentes que ele tem de mexer essa cabeça, para que então ele possa. Essa cabeça, ela precisa poder flutuar em cima da nossa coluna vertebral. Se a gente pegar um esqueletinho e colocar ela lá, ó, a cabecinha tá aqui, né? A nossa coluna vertebral, o finalzinho da nossa coluna vertebral. E aí tá lá a cabecinha do esqueletinho. Então, essa cabecinha, ela flutua, gente. Se vocês pegarem só um esqueletinho, vocês vão ver que essa cabeça flutua. E assim é a nossa. A cabeça tem que estar livre de tensão. E os meus braços precisam estar livres de tensão. Tudo tem que estar muito bem alinhado e colocado, livre de tensão, para que a gente consiga estar bem colocado. Por quê? Porque estar bem colocado é a gente produzir um bom alinhamento sem esforço. Não adianta o aluno estar lá com o pé virado andeor, 180 graus, com o bumbum apertado, né? Todo rígido, com um monte de tensão, principalmente nessa região superior do corpo. Por quê? Porque a região superior do corpo, no balé principalmente, né, na dança de uma maneira geral, é a nossa região que expressa, é onde está a parte expressiva, é onde está a nossa parte artística, né? É onde vem a expressão daquilo que a gente está passando. Se eu tiver essa parte superior do meu corpo com uma tensão além daquilo que é necessário para a interpretação daquilo que eu estou fazendo naquele momento, tá? Foi embora toda essa minha parte expressiva. Eu perco essa parte expressiva. Então, é importante que o bailarino entenda, que o aluno entenda, que a gente consiga trabalhar com eles isso de que a gente precisa estar bem alinhado, a gente precisa estar bem colocado. E estar bem colocado é conseguir fazer tudo isso sem esforço, né? Aonde que eu tenho que produzir, da onde que sai o meu movimento, para que eu possa conseguir executar aquele movimento sem esforço. Com prevenção de lesão, né, que é muito importante, né, e com todo esse entendimento corporal. Aí agora eu vou entrar numa parte que eu acho que é uma das que a gente às vezes acha que é mais fácil de ensinar, mas que talvez os alunos tenham mais dificuldade de conseguir ter esse entendimento do corpo, e é uma das partes mais expressivas e uma das partes em que a gente vai utilizar isso não só nas aulas de dança, mas o aluno vai precisar utilizar isso em muitas outras
momentos da sua vida, tá? Então vamos lá. O que a gente tem aqui que é super importante? Braços. Eu já vi pessoas e já ensinei também braços de milhões de maneiras diferentes, tá? Mas a gente tem muito essa questão, né, de que o cotovelo não pode cair, de que o ombro não pode subir, de que não sei o quê, de que é redondo, de que não é redondo e tal. Gente, o braço e a mão do balé, tá? Da dança de uma maneira geral, eles são, na verdade, eles não têm uma forma que a gente vai lá e faz aquela forma, tá? A mão, ela nada mais é do que uma mão livre de tensão e da maneira mais anatômica possível. Se a gente ficar bem com a mão bem paradinha, bem relaxada, sabe, solta, sem tensão nos dedos e a gente simplesmente levantar a nossa mão, ela tá praticamente pronta, como é a mão do balé, tá? Então, é claro que a gente pode usar, né, de juntar um pouquinho o dedo e tal, mas a gente tira a tensão, a mão é solta. Então, eu preciso fazer trabalhos que essa mão fique solta, certo? O braço, o que é um braço do balé? Ele nada mais é do que rotação da articulação do ombro, tá? Eu vou virar a articulação do ombro, tá? Aqui, ó, dessa aqui, pra dentro, en dedans, e vou virar a articulação do meu cotovelo en dehors. E o meu braço está pronto, gente. Eu tenho um braço e eu tenho um braço firme. Eu tenho um braço que está fazendo força. Sem eu ter que estar fazendo força, ele está tendo uma sustentação que vem lá de trás. E que eu não preciso fazer isso de outra forma. Não sei se vocês conseguiram enxergar. Eu vou botar aqui um pouquinho mais para trás para vocês enxergarem, ó, como é que acontece, ó. Daqui o meu braço, né? Então eu virei ele aqui, ó. Enxergam isso? Conseguem ver? Ó, ele faz assim, vai para lá e para cá, né? Então eu viro ele para cá, ó, virei, ele tá assim, ó. E viro lá a articulação do meu cotovelo, en dehors. Quando eu fiz isso, eu tô com o meu braço pronto. E se a gente for tocar aqui, eu tô com o meu braço com uma sustentação. Então, isso é bem importante pra gente poder trabalhar essa questão dos braços. E por que é importante eu trabalhar a questão dos braços? Porque o braço, ele vai me dar sustentação para quase tudo que eu vou fazer, né? O meu braço vai me ajudar tanto na parte expressiva, né? Quanto na parte de sustentação mesmo. Então, por exemplo, é muito mais difícil eu fazer uma pirueta sem braço do que uma pirueta com braço, com o braço bem colocado, com o braço bem alinhado, né? Por quê? Porque isso vai me trazer, né? O braço da pirueta, além dele me dar impulso, ele me traz para o eixo e a gente vai trabalhar com essa força centrífuga. Então, eu vou ter mais facilidade para girar. Então, assim, o braço na dança, ele tem todo esse funcionamento. E às vezes a gente acha assim que braço, é braço, né? Daí, essa turma aqui, não sei o que, elas não conseguem fazer muitas coisas com as pernas, faz uns port de braço. É lindo, mas como que eu expresso realmente esse port de bras? O que ele tá querendo dizer? Como que eu trabalho essa suavidade, né? Então, a gente pode usar lenços para que o aluno suba e desça esses braços com suavidade. A gente pode fazer esses entendimentos. A gente pode fazer trabalho de fortalecimento desses braços. Então, caminhar com as mãos no chão, com as bem pequenininhas, desde caminhar de gatinho, né, de engatinhar mesmo, depois caminhar com as perninhas esticadas, o bumbum para cima. Tudo isso vai fazendo com que os meus braços vão ganhando força, tá? E a partir do momento em que eu vou estabelecendo força nos meus braços, tá? Eu vou trazendo essa questão do alinhamento, porque eu vou precisar disso para me colocar. Porque mesmo quando eu estiver lá em Brabá, esperando para começar o meu exercício, esse meu braço, ele tá posto. Esse meu braço tem intenção, esse meu braço não tá morto, né? Eu tenho aqui embaixo da minha axila um espaço, né? Que eu sempre digo para os alunos, é um espaço onde passa um ar, né? Precisa passar um arzinho aqui embaixo, né? Para que eu possa me colocar, para que eu realmente possa estar pronta. Eu não tô morta fazendo aquilo, né? Então eu preciso ter intenção, tá?
E a gente vai precisar, vocês sabem aonde que os alunos vão precisar muito dessa questão, dessa dissociação e desse entendimento dessa parte superior do corpo? Eles fora das aulas de dança. Fora das aulas de dança, os alunos vão precisar disso, por exemplo, para escrever. Uma criança, né, uma pessoa, tá, que não consiga se colocar, que não consiga fazer um correto alinhamento desse corpo, tá? E aí aqui, vamos pensar que a gente também precisa colocar esse corpo sentado. Então, como é que a gente vai fazer para a gente colocar esse corpo sentado, né? Primeiras coisas que a gente vai trabalhar com os alunos, vocês pegaram turmas novas, alunos novos e tal, coloquem as pessoas para trabalharem primeiramente o alinhamento sentado. Então, eu tô lá sentada, sentem primeiro de perna de índio, gente, tá? Você vai sentar em borboleta, você já precisa ter um pouquinho mais de entendimento desse corpo. Então, senta primeiro de perna de índio com um aluno, né? Faz algumas atividades ali de cabeça, de ombro, desse entendimento de estar em cima de si, né? De não deixar rodar, né, a pelvis para baixo, para que as costas fiquem bem alinhadinhas, né? Bem retinhas, para que não fique corcundinha, né? Puxa lá como se fosse. Imaginem, eu gosto de usar uma metáfora que eu acho que é muito boa. Imaginem como se a cabeça fosse um balão de gás sobre a sua coluna, né? Sobre a pontinha lá da sua coluna vertebral. Então ela precisa estar soltinha, ela precisa flutuar. Então sente isso, né? E aí você trabalha com aluno em perna de índio. Depois você pode trazer ele para borboleta. Quando você traz ele para borboleta, você tem a facilidade de, nesse momento que você está sentado com o aluno em borboleta, você fazer uma coisa que é muito importante, que é com que ele entenda que ele tem 2 ossinhos no bumbum chamados isquios e que para que ele sente corretamente, ele precisa sentar em cima desses ossinhos. E em borboleta, aí você tem que fazer ele sentir mesmo, gente. Faz pegar, faz tocar lá no bumbum. Ah, eu achei, o meu ossinho tá aqui, o meu ossinho tá aqui. Sentiu? Agora de borboleta, vamos balançar para um ladinho e para o outro ladinho em cima do isquio. Sentiu? Foi para um, foi para o outro, foi para um, foi para o outro, pezinho. Se você tá com criança pequena, você pode até juntar as mãozinhas e fazer um barquinho que tá indo para um lado, para o outro. Se você já tá com meninas maiores, né? Já com adolescentes, enfim, você não vai fazer um barquinho, né? Mas vamos lá, balança para um lado, balança para o outro e tal. Sente isso bem sentido. Coloca esse corpo, trabalha, de repente faz trabalho de ombros, faz esses trabalhos de cabeça para que entenda essa cabeça, fica ali nessa postura, né? Aí relaxa, volta. Então esses trabalhos são bem importantes antes de você esticar a perna. Porque quando você esticar as suas pernas no chão, principalmente se você esticar suas pernas à frente, tá? Do seu corpo, assim, bem retinhas pra frente, tá? Essa posição é uma posição muito difícil das pessoas conseguirem manter um bom alinhamento. Porque se vocês forem parar pra pensar, esse sentado com as 2 pernas esticadas à frente, que você precisa manter as suas costas muito retinhas, né? Muito bem alinhadas, muito bem colocadas. Essa posição, ela é, se a gente inverter, ela é um souplesse devant 90 graus, certo? Com as pernas unidas. E aí você precisa ter o que para conseguir se manter nessa posição? Você precisa ter todo um alongamento da parte posterior das suas pernas. E às vezes uma pessoa ou que não tem esse alongamento ou que está iniciando com dança vai ter mais dificuldade de fazer. Então você trabalhar com as pernas, né, de índio, depois com as pernas em borboleta e depois aí você faz alguns trabalhos em pé para que depois você traga essas pernas unidas à frente. Porque senão você vai estender as pernas à frente e você vai ter umas costas corcundinha atrás. Porque ela não tem alongamento. Uma das 2 coisas vai precisar encolher, digamos assim, tá? Para se sustentar nessa posição. Então você precisa trabalhar esse alongamento primeiro para que você consiga realmente ter essa postura. Acontece muito, principalmente, né? A gente vê bastante assim
os professores trabalhando, né, os pezinhos, né, porque a gente acaba sempre trabalhando nessa posição, e as costas encolherem, por causa disso, tá, gente? Porque falta esse alongamento. Então, trabalhem esse alongamento, estiquem um pouquinho, né, dobra ali alguma coisa, coloca a mãozinha para segurar. As crianças, elas têm mais facilidade. Por quê? Porque o corpo da criança, ele é todo mais molinho, ele é mais livre de tensão, né? Então, se a gente pega um bebê é super flexível, né? Então, as crianças têm mais facilidade para fazer isso. À medida que a gente vai crescendo, né, que a gente vai enrijecendo mais a nossa musculatura. E aí tem toda uma outra questão, né, de alguns estudiosos que vão trazendo, né, de que os nãos que a gente vai recebendo, né, não faz isso, não faz aquilo, também vão dando uma certa rigidez na nossa musculatura, né, e por isso a questão do educado pelo positivo e dizer menos não, até porque o não para a criança entende o que você disse que não era para fazer e não o não em si, né, então ela acaba fazendo de qualquer forma, então você precisa dizer o que você quer e não o que você não quer, mas a criança pequena, ela tem mais facilidade, né, mas você precisa trabalhar bastante esse alongamento da região posterior, né, com atividades para que a criança não fique, porque senão não adianta, você sentou ali e ela vai estar fazendo o trabalhinho lá do pé e as costas estão assim, e aí você precisa de um bom alinhamento depois em pé e você perdeu a chance de trabalhar isso. Mas quando você esticou, né, já fez o trabalho e tal, parará, esticou as pernocas lá na frente, tá com as duas pernas esticadas lá na frente, unidas, paralelo, com as costas ali, nesse momento você precisa, dica para que ela consiga fazer com que as costas fiquem retas, procura os isquios de novo e balança sobre eles. Porque, gente, é quase impossível você sentar em cima dos isquios com as costas sem estarem alinhadas. Se você não tem as suas costas alinhadas, você não consegue sentar em cima dos seus isquios. Então, uma coisa é meio que, é quase como se fosse um pêndulo, assim, sabe? De uma coisa que puxa a outra. Então, você precisa estar sentado em cima dos isquios, balança para um ladinho e para o outro, para você sentir mesmo, e aí você tá trabalhando ali com a criança isso, e aí você trabalha. Então, pense nisso. Cada vez que sentar, tem que sentar em cima dos isquios. E o que toda essa história dos isquios, além da gente trabalhar na dança, mas essa coisa muito importante de sentar em cima dos isquios tem a ver fora das aulas de dança para os alunos, tá? E que isso, às vezes, a gente trabalha, mas a gente não se dá conta dessa importância lá fora, e às vezes a gente não fala para os pais dos alunos isso. E talvez se a gente falasse isso para os pais dos alunos, eles dariam, digamos assim, um reconhecimento ainda maior e uma importância ainda maior para as nossas aulas de dança, né? O que eu preciso? Uma criança que fica, hoje numa escola regular, né, uma criança, um adolescente, né, eles ficam em torno de 4 horas na escola regular. São 4 horas sentados com um bumbum numa cadeira, certo? Se eu tiver sentado nessa escola, nessa cadeira, com o meu bumbum em cima dos meus isquios, eu vou manter as minhas costas num alinhamento correto. Tá? Então, a chance de eu ter problemas de coluna, de dor nas costas e tal, é muito maior, tá? Por quê? Porque eu vou estar sentado numa correta posição. E lembre, aí eu vou estar bem colocado, porque estar bem colocado é quando eu tenho um bom alinhamento, né? Estou bem alinhado, sem esforço. Eu não tô fazendo um esforço para fazer aquilo. Então, eu tô lá, bem colocadinha, com as minhas sentadinhas em cima dos meus isquios, né? E a chance de eu permanecer nesse lugar, né, de sala de aula, de uma forma que aquilo para mim seja confortável, é muito maior do que quem não consegue fazer isso, ok? Aí o que eu preciso? Eu preciso escrever, eu preciso produzir escrita, né? Então agora vamos pegar lá quem está em fase de alfabetização, que é uma coisa que eles ainda não estão acostumados a fazer. Para que eu possa produzir escrita, eu preciso ter toda essa minha região de cima do meu corpo fortalecida e bem colocada, para que eu consiga me colocar em cima da mesa e que eu possa produzir a escrita. Então, gente, os alunos que trabalham com dança, né, que fazem dança, e que a gente vai trabalhando toda essa questão postural deles,
tá? A gente faz com que ele chegue lá na vida dele, fora da nossa sala de aula, lá na vida dele regular, e ele consiga ter uma melhor produção de escrita, porque ele precisa de uma dissociação da parte superior do corpo com a parte inferior do corpo para produzir escrita, tá? A gente precisa disso, a gente precisa de força, né? A gente precisa de fortalecimento dessa musculatura dos braços. E quando a gente dança, a gente trabalha fortalecimento de braços. Por quê? Porque eu preciso ter esse braço bem fortalecido para que ele esteja bem colocado, para que ele vai refletir lá nas minhas costas, né? Então eu tenho todo um trabalho de força, né, de fortalecimento e ao mesmo tempo de leveza e de dissociação, porque eu posso de repente estar fazendo, sei lá, vamos pegar aqui um exemplo bem rapidinho assim, vou pegar um exemplo de balé de repertório, tá? Então se a gente pegar lá, por exemplo, a variação do corsário lá dos brisés, tá? Do pas de trois do corsário. Então você pega lá os brisés, toda aquela. As pernas, toda aquela diagonal de brisé, ela tá fazendo os brisés e fechando, certo? Você tem um tipo de agilidade. E você tem os braços numa outra, né? O braço tá indo, enquanto a perna tá o braço tá. Então você tem toda uma dissociação de movimentação de parte inferior e parte superior. Tá? E isso faz com que a gente consiga ter essas produções de escrita, né? Onde você precisa ter, por exemplo, a parte inferior do corpo parada e só a parte superior se movendo. Porque se você começa a mover tudo, gente, ninguém escreve. Porque pensa que é um movimento super fino que a gente precisa fazer, né? Então, a gente precisa disso para se vestir, a gente precisa disso para dirigir, certo? Quem não? O que o meu pé faz quando eu dirijo é completamente diferente do que as minhas mãos, os meus braços, a minha parte superior do corpo tá fazendo. E quem treina isso? Né? Outras coisas também treinam, mas a dança treina isso muito, porque a gente faz coisas diferentes com os pés do que a gente faz com os braços, com a parte inferior do corpo, com a parte superior do corpo. Então dançar, né? Essa questão de, a gente hoje vai falar sobre alinhamento, é super específico de dança. Sim, é super específico de dança, mas é importante para a vida, né? E é por isso que eu falo sempre que dançar, que fazer aula de dança, independente da técnica que você faça, é muito importante para a vida das pessoas. A gente não forma só bailarinos para quem se propõe a formar bailarinos, a gente forma pessoas e pessoas preparadas para todas essas coisas, né? Então vai ter mais facilidade para isso, vai ter mais facilidade para o aprendizado da escrita, vou ter mais facilidade para aprender a dirigir, eu vou ter mais facilidade para fazer outras atividades da minha vida e da minha rotina, certo? Então, assim, esses trabalhos de alinhamento, né, são muito importantes para que a gente faça esse tipo de... para que a gente desenvolva bailarinos melhores, certo? Aí assim, o que eu gosto de trabalhar, que eu acho que é bem importante quando a gente está trabalhando em alinhamento, em colocação, em ter esse corpo bem colocado, bem alinhado, tá? De que assim, o bailarino precisa fazer todo esse entendimento, né? Então tô lá bem colocado. Como que a gente pode estruturar isso? Aí a gente pode fazer todos esses trabalhos separados que eu falei pra vocês, do pé, desse entendimento do joelho, do quadril, né, dessa rotação, andeor, tá? Quando a gente fala de andeor, gente, o andeor é uma questão assim, gente, andeor é um grau, tá? É o quanto a minha articulação, né, é ósseo, tá? Então assim, o que a gente faz quando a gente trabalha andeor? A gente trabalha o quanto a musculatura daquele bailarino vai conseguir sustentar o grau de andeor que aquela pessoa tem, certo? Cada um de nós tem um grau de andeor. O que quer dizer isso? É o grau de mobilidade do nosso fêmur lá na nossa articulação coxo-femoral, certo? O quanto o nosso fêmur consegue virar lá na nossa articulação. Isso é o andeor. Tá? O que eu faço? Eu vou aumentar o grau de andeor do meu aluno? Sim, porque você vai fazer com que ele consiga ter musculatura forte o suficiente
para segurar o andeor dele no máximo que ele pode ir, certo? Por isso que ele vai melhorando, sabe? Que a gente vê assim, mas o aluno não fazia, agora ele consegue, porque antes ele não ia tanto, agora ele vai, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer e de mostrar, assim, pros alunos, né, é que a gente pode fazer andeor sem precisar virar os pés para fora, né? E isso é uma maneira muito bacana de conscientizar o aluno do que é o andeor, né? Então, de eu conseguir fazer com que a minha articulação, né, com que a minha musculatura, né, que fica lá atrás aqui do meu bumbum, não a musculatura do bumbum, essa que corre assim, ó, atrás da coxa, para dentro da coxa, o quanto ela consegue virar para dentro. E aí eu digo para eles, vocês podem fazer isso de pé, esperando o ônibus, enquanto vocês estão tomando banho, enquanto vocês estão na fila da cantina na hora do intervalo, né? Então você fica ali, ó, puxa e volta, puxa e volta, puxa e volta. Só trabalhando essa região, você não precisa virar pé, né? Você tá só, voltou, voltou. Tá? Então é uma maneira muito bacana de se entendimento do andeor. Quando o aluno entende porque quando você não vira o pé e você faz esse tipo de trabalho, o aluno se obriga a ter esse entendimento da onde vem o andeor. Qual é a musculatura que precisa realmente fazer força, aquela que tá ali atrás, né, por baixo ali do bumbum, para virar para fora. E se eu não preciso virar o meu pé, né, a chance dele conseguir se conscientizar é maior. O que é importante é que a gente tenha controle. O bailarino precisa ter controle do seu corpo, controle do seu movimento, saber da onde vem o movimento, para onde ele vai, que intensidade esse movimento tem, por onde ele começa e aonde ele termina, tá? E isso é conscientização corporal. Então, assim, eu vejo bastante, por mais que a gente trabalhe, e a gente consegue fazer isso com as crianças bem pequenas, e consegue fazer isso com os adultos, e você consegue fazer isso com todo mundo, né? E eu vejo muito que às vezes a gente tem uns bloqueios, assim, né? Tipo, eu sou do balé clássico, então essas coisas de conscientização corporal, de entendimento, não sei o que. E isso aí é viagem do povo da dança moderna, do pessoal da dança contemporânea, do não sei o que. E na verdade, a gente precisa se utilizar das coisas que existem, né? E pegar o que tem de melhor e de bom em cada coisa para fazer com que isso, com que a nossa técnica, com aquilo que a gente usa como técnica, melhore. Então, por exemplo, hoje a gente pode usar muito, né, as qualidades de movimento, por exemplo, que foram definidas, né, dos fatores de movimento que foram definidos por Rudolf von Laban, para a gente trabalhar dentro das aulas de balé clássico, né? Por quê? Porque todo movimento, né, o que ele tem ali? Ele tem uma análise de movimento. Todo movimento, dependente de que tipo de movimento for, ele vai apresentar aqueles 4 fatores. Quais são os 4 fatores de movimento? Vamos relembrar aqui. O que a gente tem lá como fatores de movimento? A gente tem o espaço, então todo o movimento ele acontece dentro de um espaço. Todo movimento ele tem uma fluência, algum tipo de fluência, né? Todo movimento ele tem um peso, né? Um peso que eu executo esse movimento. E todo movimento ele acontece dentro de um tempo, né? Então esses 4 fatores que vão se subdividir dentro deles em várias outras coisas, eles têm as suas características. Então, por exemplo, se eu estou fazendo vamos pensar aqui no espaço, tá? Se a gente pegar lá o fator de movimento do elemento espaço, certo? No espaço a gente tem ali 3 planos, certo? Se a gente for falar agora em planos de movimento, onde esse movimento acontece, né? Então a gente tem o plano que Laban chamou ali o plano da porta, né? Por que o plano da porta? O plano da porta é esse plano vertical aqui, ó, tá? Plano da porta, certo? Aí eu tenho o plano da mesa. Onde está o plano da mesa? A mesa não é assim? O plano da mesa, tá? E eu tenho o plano da roda, né? Que roda assim, certo? Então, se eu for fazer, por exemplo,
se eu tô fazendo um cloche, que plano tá acontecendo esse meu movimento? Né? Cloche, cloche, cloche. Esse meu movimento do cloche, ele tá acontecendo no plano da roda, certo? Então, eu não posso ter um cloche desviante para o lado, porque se eu desviei para o lado, né, a roda ela é assim, né, como se eu tivesse. Se eu desviei para o lado, deixou de estar no plano da roda. Se eu deixou de estar no plano da roda, eu perdi o que era para ser o cloche de verdade, gente. Cloche, né, esse cloche frente e trás, né? Tá? Então, né, se eu tô fazendo lá um rondejant, né? O rondejant, ele é um movimento que ele acontece no plano da mesa, né? Então, eu preciso estar com o quê? Não, principalmente um rondejant, se a gente for fazer um rondejant en l'air, né? Ele acontece nesse plano da mesa. E aí, quando eu sinto, e isso faz muita diferença, quando eu sinto que minha perna saiu lá pra frente, veio pro lado, e eu sinto como se ela realmente estivesse passando por cima de uma mesa, mudou toda a qualidade do meu movimento. Porque eu sinto, entende? É a intenção do meu gesto, gesto, né? A gente chama de gesto tudo aquilo que quer transmitir. E é isso que a gente vê quando a gente às vezes enxerga assim, bailarinos dançando e diz assim, nossa, que coisa linda isso. Sabe? Que coisa mais maravilhosa o que eles estão fazendo. É a qualidade de movimento que está acontecendo ali naquele momento. É a qualidade de movimento. O plié deles é maravilhoso, sabe? A gente vê grandes companhias, né? O plié deles é fantástico. O que tem diferente no plié deles? Tem intenção de plié, né? Tem uma colocação sem esforço, porque eu tô fazendo eu tô fazendo a força, né, digamos assim, no lugar certo, porque tem intencionalidade. E a gente precisa conseguir passar isso para os nossos alunos. E aí a gente pode brincar com esses planos, né? A gente pode brincar com isso. Então, ó, vamos todo mundo fazer agora, ó, nós vamos fazer só coisas no plano da porta. Então, o que a gente pode fazer no plano da porta? Plié, a gente pode fazer no plano da porta, né? No plano da porta, você desce, você sobe. Então, vamos fazer plié, grand plié, demi plié. Coloca uma aluna na frente, outra aluna atrás e uma no meio, faz triozinho, né? Ó, o bumbum não pode pra trás, né? O corpinho tem que estar retinho. Se cair com o corpinho na frente, vai bater na coleguinha que tá na frente. Então, você vai criando estratégias para você ir trabalhando os passos que você já trabalha em aula, né? Mesma coisa saltos, né? O salto é um salto na vertical, você quer fazer lá o salto na vertical, coloca uma coleguinha na frente e a outra atrás. Você tem que saltar na vertical. Você não pode sair do seu lugar e ir caminhando, trocando de lugar, né? Um temps levé de primeira posição, ele é um salto que ele é no lugar, não é um salto para você ficar saracoteando pela sala, né? Então, coloca ali uma bailarina, faz o triozinho, coloca uma na frente, uma atrás, tem que saltar no meio, né? O bumbum pode sair da casinha, né? Faz aquele plié e desencaixa aquele bumbum lá pra trás. Não, não pode. Então, ó, a colega tá aqui e a outra tá ali, não pode bater o bumbum nela. Uma distância adequada. Então, são maneiras da gente poder trabalhar essas qualidades de movimento e trazer essas coisas para as nossas aulas, né? Porque isso vai ajudar muito no alinhamento e nas colocações dos bailarinos. E o que acontece com um bailarino que entende do seu corpo, que conhece o seu corpo e que sabe de onde o movimento vem? Quando você começar a passar passos e técnicas mais avançadas para o bailarino, né? Então, por exemplo, você vai começar a trabalhar lá com piruetas, né? Pirueta é uma coisa, tem um nível de dificuldade bem grande. Aqui nós já estamos falando de bailarinos maiores, né? Mas você tem um nível de dificuldade grande. Então, o que você precisa? Você precisa ter esse pé lá embaixo, tá? Que sabe o que é o chão, que sabe como tocar o chão, que sabe como pressionar o chão, para que ele faça a força necessária para que ele consiga fazer o relevé. Porque aquele relevé ali vai dar o impulsionamento para sua pirueta. Você precisa que esse aluno entenda o que é uma perna, né, esticada. Porque se ele conseguir fazer isso, que é, né, eu digo sempre assim, quando você vai fazer
um giro, é mais ou menos, que vocês já viram aquele saca-rolha, que você abre assim, ele vai fazendo assim, né? Ele é redondinho, né? Saca-rolha de abrir vinho, né? Ele é redondinho, né? E ele vai empurrando e subindo. Quando você vai colocando ele ali e vai puxando aquelas bracinhos do saca-rolha, né? Ele vai entrando e vai subindo. E é isso que é a perna. A perna, quando tá se esticando, quando a gente tá num relevê, quando a gente tá lá em cima, o que a gente quer é ficar, a gente não quer descer, né? Então a gente vai fazer uma pirueta, mas o bailarino pensa muito em terminar, né? Aí eu tenho que dar 2 voltas, eu tenho que terminar. Eu não tenho que terminar. O ideal de uma pirueta é que eu conseguisse terminar a minha pirueta vamos falar aqui de uma pirueta simples, né? Uma pirueta num retiré, que eu conseguisse terminar essa minha pirueta lá em cima num equilíbrio. Esse é o ideal da pirueta. O colocar a perna na 4ª posição, ou na 5ª posição, ou no arabesque, ou como for acabar essa pirueta, isso é um próximo passo. Isso não faz parte, né? Então, o ideal é que eu consiga fazer uma pirueta e consiga ficar lá em cima. Num balance, digamos assim. Então eu nunca posso começar a fazer uma pirueta pensando em botar a perna para baixo, porque eu tenho que ir para cima para que eu possa girar. Se eu começar a fazer essa pirueta e começar a pensar em colocar a perna para baixo, eu não subo, né? Por quê? E o que acontece? Vai ser um desastre, porque eu vou começar a descer. Então eu preciso girar lá em cima, né? Eu tenho que estar em cima do meu eixo, e essa minha perna, ela tem que estar fazendo 2 coisas. O meu pé, ele tem que estar fazendo força para baixo, o para baixo é empurrando o chão e rodando para cima, né? Puxando essa musculatura toda para cima. Então eu tenho 2 forças opostas, e essas 2 forças opostas vão fazer com que eu fique lá em cima na minha pirueta. Só que pro bailarino entender isso, pro aluno entender isso, eu preciso ter trabalhado todas essas coisas antes com ele. Ele precisa ter um bom alinhamento, tá? E aí, entrando aqui agora, voltando um pouco lá nos pequenos, porque eu fui indo, já tô lá na pirueta dos grandes. Voltando um pouco aqui para os pequenos, tá, gente? Uma coisa que eu acho muito importante da gente trabalhar, e eu sempre digo aqui para vocês nas aulas, para todo mundo, né? Trabalhem as coisas separadas. Você vai fazer pé, faz só pé. Você vai fazer braço, faz só braço. Depois, se estiver bem, depois que junta, né? E eu vejo muito que a gente utiliza, assim, principalmente com as crianças, né? Com os maiores também, mas mais com as crianças, que quando a gente vai trabalhar só os pés, a gente pede para elas colocarem a mão na cintura. E a gente parte do princípio que todo mundo sabe colocar a mão na cintura. E a maioria das crianças acabam, nesse momento, a gente tem um momento muito importante para trabalhar alinhamento e posicionamento de braço. Mão na cintura, né? Braço na cintura não é braço solto, não é braço morto, não é braço que não existe. Não é braço livre de força, não é braço livre de alinhamento. Mão na cintura é um trabalho extremamente importante e que a gente precisa dar atenção para ele. O que eu quero dizer com isso, tá, gente? A maioria das pessoas coloca a mão na cintura, os bailarinos, eles colocam a mão na cintura e colocam o cotovelo apontando lá para trás. Observem as alunas de vocês. Peçam simplesmente para elas, sem dar nenhuma instrução, principalmente as pequenas. Coloquem a mão na cintura. Vocês vão ver que a maioria delas vai colocar a mãozinha na cintura e que o cotovelo delas vai apontar para trás. Tá? Não totalmente para trás, mas um pouco para trás. Quando ela coloca isso para trás, o que acontece? Eu abri aqui totalmente o meu peito, a minha costela fez assim, ó, de lá para frente. Eu perdi todo o alinhamento das minhas costas, tá? E eu não trouxe, e quando eu tiver que tirar o meu braço aqui da cintura, o meu braço vai estar lá na conchinchina e não do lado como ele deveria estar. Então, o que é importante? Essa mão na cintura, ela realmente precisa ser uma mão na cintura bem trabalhada, tá? E como que eu faço isso? Os meus cotovelos precisam apontar para os lados, realmente para o lado. Nem para frente, porque aí eu tenho um ombro rodado para frente, nem para trás, porque aí eu tenho toda essa minha parte aqui escancarada, tá? E eu preciso estar aqui com a minha costela no lugarzinho, meu diafragma alto, para ter liberdade, né, entre a parte superior do meu corpo e a minha pelvis. Então, eu preciso trabalhar isso.
um jeito de trabalhar isso muito fácil, muito bacana, que as crianças amam, tá? Os cotovelos de vocês são agora com a mãozinha na cintura como se fossem os faróis do carro. Eles têm que iluminar lá do ladinho. Então, se vocês estão, por exemplo, na barra, vai colocar uma mãozinha na barra, colocar o outro cotovelo lá, e o espelho de vocês é na outra parede, ou é uma parede branca, ou é uma parede, enfim, tá? Ó, o cotovelo tem que apontar lá pro ladinho. Ele não pode apontar para trás, iluminar lá atrás, e não pode iluminar lá na frente, tá? E aí você pode usar, inclusive pode colocar, pode ser isso do farolzinho, pode colocar uma florzinha no cotovelo, coladinho, com dupla face, gente, para elas tentarem manter isso. Porque aí você tá criando aqui um alinhamento, um esforço, tá? Mas um esforço de colocação. E você tá acostumando esse corpo a ficar aqui. Quando você precisar tirar essa mão da cintura, simplesmente levantar esse braço ao lado, né? Tá lá com a mão na cintura, simplesmente levantou do lado, ele não tá nem lá na frente, ele não tá nem lá atrás, não soltou a barriga, né? Eu tenho meu abdômen contraído, eu tô com ele aqui do lado, eu tô alinhadinha, eu tô lá e aí eu, eu tô com tudo pronto. Eu já fiz isso. Porque o que acontece? Quem trabalha aí, e sei que tem muita gente que trabalha com criança pequena, é lá de baixo que a gente faz essas conquistas. Por quê? Porque lembra que eu falei numa outra aula sobre memorização para vocês? O que a gente vai guardando na memória? E aí, depois que o nosso cérebro aprende aquilo, depois que o nosso cérebro aprende que é daquele jeito que eu faço, toda vez que vem algo parecido com aquela mesma coisa, o meu cérebro manda a mesma resposta. Então, se a gente não trabalhou bem com as crianças pequenas essas questões de alinhamento, tá? É muito mais difícil, né, de uma criança que vem desde sempre dançando, da gente arrumar isso quando ela for um pouco maior. Então, usar estratégias, trazer um bom alinhamento, tá? Vai ajudar essa criança tanto a dançar quanto fora. Quanto para conseguir se colocar, quanto para conseguir se vestir, né? A gente precisa disso para poder fazer outras atividades na questão escolar, né? Futuramente para dirigir, para uma série de coisas. Então, assim, trabalhar com alinhamento parece uma bobagem, né? Parece uma coisa assim, alinhamento, todo mundo sabe como é que é alinhamento, tem que estar uma coisa em cima da outra, que a cabeça tem que estar não sei o que. Eu entendo isso, mas a gente precisa enxergar a importância de trabalhar essas questões de alinhamento, sabe? E de como trabalhar isso, de não deixar isso passar. Ela é pequenininha com o tempo. Não! Ela é pequenininha, aproveita que ela é pequenininha, que ela é flexível, que ela consegue sentar em cima dos discos, que ela ainda não tem aquele monte de não, que a parte posterior das pernas dela ainda tá mais alongada do que vai sair depois. Aproveita isso, sabe? Aproveita para trazer esses alinhamentos ainda quando elas são pequenas, tá? Porque isso vai ajudar elas tanto fora, né, da sala de aula, quanto para dançar, né? Então, esses trabalhos aí de alinhamento são muito importantes, tá? Não percam isso. Trabalhem isso da mão na cintura, gente. Eu vejo muita bailarina. Simplesmente, a mão na cintura acaba sendo um descanso. E a mão na cintura não pode ser um descanso, tá? A mão na cintura é para eu não ter que fazer tanto esforço, né? Porque se eu tenho o braço lá do lado, eu já tenho que me preocupar lá, né? Ele já tá pesando, ele tá mais longe do meu centro, né? Aqui eu já tenho ele todo mais pertinho, né? A mão na cintura, ele me traz mais perto do meu centro. Eu vou me preocupar só com o que eu preciso fazer com a minha perna, mas ele não pode estar solto, tá? Ele tem que estar aqui, ó, bonito, com uma florzinha apontando lá, ou então com a luzinha do farol do carro que tá apontando para algum lugar, que não pode iluminar lá na frente, que não pode iluminar lá atrás. Mas essa questão do trabalho de mão na cintura faz parte de alinhamento e é bem importante, certo? Outra coisa que eu queria trazer hoje aqui nessa nossa aula para vocês é sobre quando a gente está trabalhando com os nossos alunos já maiores, né? Me perguntaram aí, e os maiores, como é que a gente faz, como é que a gente pode fazer e tal.
boas coisas, boas estratégias e recursos para vocês trazerem para as aulas de vocês, tá? Esqueletinhos, tá, gente? Tragam para que as pessoas entendam aquilo. E fazer montagens. Sabe essas coisas meio de trabalho de duplas, assim, de massinha de modelar, de bonequinho de modelar, né? Então, faz duplinha, um modela o corpinho do outro, tem que colocar todas as partezinhas em cima, tem que ficar como é. Isso é bacana, porque isso vai trazendo uma consciência desse corpo. Tá? A gente precisa de consciência do corpo para muitas coisas, né? De entendimento das partes do corpo. Aí aqui quando a gente está falando de entendimento de partes do corpo, de quantificação de partes do corpo, a gente está trabalhando toda uma relação também de matemática, de habilidades matemáticas. Então, né, de quantificação, de identificação dessas partes. A criança precisa ter isso é um pré-requisito de alfabetização, esse entendimento do corpo, de que eu tenho partes de um lado do corpo, de outro lado do corpo, o que está em cima, o que está embaixo, de todo esse entendimento de esquema corporal, né? Então, se eu vou montar esse meu edifício corporal, né? O que está em cima? A cabeça. O que está embaixo? O pé. O que fica embaixo do ombro, né? Os meus ombros precisam estar né, em cima dos meus isquios. Isso aqui é uma caixinha quadradinha, né? Principalmente no balé clássico, né? Essa caixinha, ela não costuma ter mobilidade, diferente do jazz, né? No jazz a gente trabalha justamente com essa flexibilização aqui desse tronco, mas no balé essa nossa caixinha, né, que é bem uma caixinha, ó, são 4 pontinhos, né? A gente faz a dos ombros lá. Sempre que a gente move inteiro, né? Sempre que a gente move inteirinho, não tem? Isso aqui vai ter lá no jazz, vai ter na dança contemporânea, vai ter em outras movimentações, mas na técnica do balé clássico não vai ter, né? Mas eu preciso entender que, dependendo do que eu for fazer, eu preciso ter um controle muito grande disso aqui, né? Que essa caixinha tem que ir todinha pra frente, que essa caixinha tem que ir todinha pro lado, que ela vai todinha pra trás, que essa caixinha tá sempre aqui firme, me dando sustentação para fazer as coisas. E se eu dou aula de jazz, dou aula de outras técnicas de dança, eu também preciso ter esse entendimento de que essa caixinha aqui existe e que dentro dessa caixinha eu posso fazer outras movimentações, né? Então eu posso fazer esse jogo, eu posso para frente, posso para trás, posso fazer ondas, mas que eu preciso voltar para cá, né? Porque é isso, sempre, para que eu possa fazer uma desconstrução, para que eu possa fazer uma descentralização, tá? Agora falando assim, mais para quem trabalha aí com jazz, com dança contemporânea, sempre que eu precisar de centralizar o meu corpo, tá? Eu preciso primeiro saber onde é o centro dele. Eu preciso primeiro conseguir fazer as coisas centralizado para que depois eu possa descentralizar. Eu não consigo descentralizar o meu corpo, o meu eixo, tá? Se eu não souber primeiro onde é o centro dele. Então é bem importante que a gente trabalhe isso primeiro, né? Então vamos lá, tô montando o meu edifício, como que eu posso fazer isso? Eu posso trazer partes do corpo para a sala de aula. Então eu posso trazer pés, pernas, tudo, você pode desenhar, gente, não precisa ser nada assim muito. E aí as crianças têm que montar esse corpo, colocar as partezinhas todas bem em cima da outra. Podem colar isso no espelho, podem fazer isso no chão, tá? Outras coisas que a gente pode fazer é realmente fazer torres, né? Então você pode trazer blocos de construção para sua sala de aula. Quando eu falo blocos de construção, tô falando de blocos esses de brinquedo, tá, gente? Tipo aquele joguinho do Meu Pequeno Engenheiro, sabe? Esses bloquinhos mesmo, blocos de madeira, blocos de construção. Então vamos construir, né? Vamos construir o nosso corpo. A base tem que estar bem forte, para que daí lá em cima, então, ó, o nosso pé tem que estar forte, a nossa perna tem que estar bem rígida, tem que estar bem durinha, igual a da nossa torre. Então tragam outras coisas para que os alunos consigam montar isso. Você pode fazer bonecos de sucata, que é bem bacana de trabalhar, dependendo do tempo que você tem. Você pode ir montando com as crianças bonequinhos de sucata, né? Então usa lá os rolinhos do papel higiênico, faz os pezinhos, né? Usa fiozinhos, né? Você pode fazer tudo com barbante, ligadinho com barbante, uma bolinha de isopor para ser a cabeça, com um palitinho de churrasco, né? Onde você tem essa
coluna, essa cabeça flutuando dentro dessa coluna. Criem a bailarina mascote de vocês, de repente, da sala de aula do bom alinhamento, né? E você tá trabalhando conscientização. E aí você faz, claro, você não vai passar uma aula inteira fazendo isso, mas você pode usar pequenos pedacinhos das suas aulas, né, para vocês irem construindo isso ao longo de um mês, ao longo de 2 meses, né, à medida daquilo que, fazendo um paralelo com aquilo que vocês estão trabalhando no corpo com as alunas, né. Então são atividades importantes e boas pra gente ir trabalhando, tá? Mas assim, gente, alinhamento é uma coisa extremamente importante da gente trabalhar, tá? Eu trouxe esse tema hoje, eu sei que na maioria das vezes eu falo mais de comportamento, né? Mas é uma questão assim de que a gente precisa pegar desde a base até os grandes. Então tudo isso que eu falei pra vocês, né, desses trabalhos de fazer essas diferenciações, dessa conscientização, a gente consegue trabalhar dos pequenininhos, das bem picorruchinhas, até os bem grandões, tá? Então, acredito que isso seja bem importante. Trouxe isso porque achei que era um tema bem relevante e que ajuda, né? Tanto para quem vai formar bailarino, quanto para quem não vai formar bailarino, para quem vai formar pessoas, porque antes da gente formar bailarinos, a gente forma pessoas, tá, gente? Isso tá dentro do nosso trabalho, porque a dança tem muitos benefícios que ela traz pra vida, certo? E eu queria que todo mundo dançasse o tempo inteiro, porque eu acho que é muito importante. Não só nessas nossas técnicas específicas, mas para quem trabalha com dança criativa, com dança na escola, né, nos processos dentro dos PCNs da arte, que são bem importantes, né? A dança ela tinha que estar inserida bem mais do que ela está, né, dentro do universo, porque a gente trabalha uma série de habilidades super importantes para os nossos alunos, e essa habilidade dessa questão toda corporal, né, porque é corpo, é como a gente sente, é por onde, é uma via, né, tudo aquilo que a gente vive, que a gente experiencia com o nosso corpo, através do nosso corpo, fica guardado como aprendizagem para sempre, né? Então, se você pense, agora vamos voltar aqui e linkar com o nosso alinhamento. Se você tem uma criança super bem alinhada, que você trabalhou de várias formas, aquela consciência corporal de que não sei o que, blá, 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 a chance de futuramente ela ter um problema de coluna, né, dor na coluna, hernia de disco, enfim, uma série de... vai ser muito maior, né? A chance dela desenvolver, de repente, um encurtamento, né, da região posterior das pernas, vai ser bem menor. Então, só que assim, a gente precisa dar esses entendimentos, porque através desse entendimento do corpo, através desse entendimento dessa conscientização corporal, de eu saber da onde vem o movimento, da onde vem o andeor. Ah, andeor, gente! Falei pra vocês, né, de poderem fazer o andeor ali com as pernocas sem estar com os pés abertos, que isso vai dando essa conscientização bem bacana. Uma outra coisa que é bem legal, tá, para os alunos entenderem o que é esse andeor, é assim, ó. Quando a gente tem um bom andeor, quando a gente está realmente fazendo força lá nessa musculatura interna, né, que vem lá de trás da nossa coxa, pro interno aqui da nossa coxa, tá, que a gente tá com o pé andeor, a nossa coxa na frente, ela fica chapadinha assim, ó, lisinha. Ela não fica aquele volume gordinho na frente, ela fica chapada. Então, se você tá fazendo força corretamente, você vai ter aquilo bem lisinho na frente da sua coxa, e não aquele volume gordinho do quadríceps, sabe? Ele vai estar rodado de uma forma, né, que o que vai estar pra frente é o seu interno, e ele vai ficar chapadinho, retinho, tá? Sem o gordinho, ele fica assim, tá? E aí você tá trabalhando você tá com um bom andeor. E isso, um bom encaixe de quadril, né? E um bom andeor, né? E isso vai fazer com que a sua musculatura lá do seu bumbum, né? Das suas nádegas esteja relaxada, para que quando você precise fazer um suplex ou precise elevar uma perna, fazer um grand battement, tá? Também, ó, não se faz suplex com o bumbum preso, porque anatomicamente
É impossível, você prende a musculatura que precisa estar solta, né, para fazer o suplesse, assim como se você tiver com o bumbum preso, você não faz perna, sua perna não sobe, tá? Você não faz um Grambatumã, porque também a musculatura tá segurando o que ela tem que soltar, tá? E isso que eu fiz agora do soltar, é muito utilizado essa questão de respiração, tá? Principalmente pelos bailarinos e professores, enfim, que trabalham com dança moderna e com dança contemporânea. A gente pouco usa isso no balé clássico, tá? Mas isso dá também esse entendimento, esse respirar, esse ter ar entre a nossa musculatura. A musculatura de quem dança, ela é uma musculatura que ela precisa ter ar passando pelo meio dela, tá? Por quê? Porque a gente trabalha com alongamento, a gente não trabalha com trofia muscular, né? A gente não, tanto que o corpo do bailarino, né? A barriga, né? Principalmente ali de um bailarino, de quem faz pilates, ela é uma barriga chapadinha, né? A perna, ela é uma perna alongada, né? Você não tem aquela trofia. Por quê? Porque a trofia muscular não te dá flexibilidade, né? Então você às vezes é uma pessoa super mega forte, né? Aquele pessoal que trabalha, faz lá halterofilismo, outro tipo de atividade, eles vão ter uma musculatura com trofia muscular. E aí você tem pouca flexibilidade. E a gente precisa de muita flexibilidade. Então a gente precisa com que a nossa força, ela aconteça, mas sempre dentro dessa flexibilidade. Então eu preciso respirar. Eu preciso que dentro dos meus feixes, das minhas fibras musculares, passe ar, tá? Então isso, desse entendimento, eu vou fazer um Grambatumã, eu preciso que ele vá e ele volte, ele vá e ele volte. Esses respiros, é claro que a gente não vai levar isso pro palco, porque a técnica do balé não é assim, mas eu posso utilizar isso como recurso para que essa perna realmente seja liberada, sabe? Essa qualidade de movimento. Hoje a gente pode procurar dentro da técnica do balé clássico, de outras técnicas de dança, o que a gente precisa encontrar, tá? A gente precisa encontrar o máximo de eficiência com o menor gasto de energia. Então eu não preciso colocar energia ou esforço em coisas desnecessárias. Eu preciso saber onde é a necessidade, da onde sai o movimento, para onde ele vai, qual a musculatura que está sendo trabalhada ali e qual a minha intenção com ele. Lembram que eu falei? E isso é que vai fazer um bom bailarino. É isso que vai fazer você olhar para aquele bailarino, para aquele grupo, para aquele pessoal que está dançando e dizer: nossa, isso é maravilhoso. Nossa, isso é um arraso. Quando eu tenho qualidade no meu movimento. E aí, quando eu tenho qualidade no meu movimento, eu vou ter qualidade para tudo. Para toda e qualquer coisa que eu precise expressar na minha vida, porque eu tenho intenção no que eu tô fazendo. E aí, quando eu tô acostumado dentro do meu corpo a ter intenção naquilo que eu tô fazendo, eu vou ter intenção em tudo o que eu fizer na minha vida fora dali. E as coisas todas vão ter uma intencionalidade. E eu não vou fazer as coisas simplesmente por fazer, mas porque elas têm alguma intenção de ser. E isso é importante, porque isso está dentro das nossas habilidades sociais e faz com que a gente consiga se colocar perto das pessoas e se colocar no mundo e ter sucesso, certo? Bom, gente, não sei se vocês têm aí alguma pergunta, né? Eu falei. Se tiverem alguma pergunta que queiram saber, alguma coisa mais específica, vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou respondendo. Comentem, tá, gente? Pode comentar. Viu uma coisa que achou legal? Comenta. Viu uma coisa que não concorda? Comenta também, porque é justamente isso, para que a gente possa ter essa relação, certo? Se achou legal alguma coisa, algo interessante, acha que isso vai ser útil para alguém, marca aí a pessoa para ela poder ver, pra gente poder ter uma rede de discussão sobre dança cada vez maior, tá bom? Agradeço, então, bastante a presença de vocês hoje e a gente se vê, então, na nossa próxima aula, tá bom? Na próxima terça-feira. Um beijinho pra vocês, fiquem bem e tchau, tchau!